Galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do meu brother, o Mano Narrador. Eu falei com ele, estava muito interessado em reagir a esse vídeo dele, porque é uma treta que ele comprou aí com o termo do anti-vilão. E galera, eu gosto muito em roteiro da temática de vilão, de trabalhar vilões, de empregar antagonistas, e eu curto muito essa vibe. Eu quero ver o que o meu mano narrador pensa disso, quais os argumentos ele vai usar, vou dar minhas palhinhas aqui, minhas considerações, e dependendo do vídeo eu olho se eu discordo ou concordo com o mano narrador. Na verdade, curiosamente, eu achei que eu ia discordar do narrador, porque eu vi um print no Twitter dele começando essa treta aí, e eu não sei se eu misturei cerveja com o loló, o que aconteceu, mas os comentários que eu achei que eram do narrador, na verdade, era do cara que ele tava tretando. Pia, porque quando eu vi aquilo, vários comentários do narrador e de um cara lá, tal, eu já interpretei errado, eu já ia, epa, se for o que eu tô pensando, narrador, eu vou chegar discordando. Só que quando eu olhei direito, os comentários que eu achei que era do narrador era do cara, e os do cara era do narrador. Eu vi trocado. Então eu acho que a gente vai estar em perfeita homeostase aqui, eu e o meu brother narrador. Tô usando o termo homeostase aqui, mas de brincadeira, porque eu também sou do ramo da biologia. Então, galera, o vídeo é esse aqui. Antivilão não existe e eu vou te provar. Primeira coisa que eu faço é dar o like. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. É muito importante para o criador de conteúdo o like. Principalmente para o mano narrador aqui, que eu sei que ele trabalha muito empenhado e muito dedicado às pesquisas para trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Um youtuber gringo fez um vídeo sobre antivilões que pegou 1 milhão de visualizações e geral começou a copiar o que ele falou. Mas tem um... Opa. Para ainda... problema, antivilão não existe. E nesse vídeo eu vou te provar isso. Primeiro... peraí. Antes de andar com o vídeo aqui, vamos ver se eu consigo interpretar mais ou menos qual vai ser a treta e qual vai ser a resposta dele. Porque ele disse que antivilão não existe. Como assim antivilão não existe? Eu conheço pessoas da área de cinema, formadas, que já trouxeram esse termo, nem que seja para uma discussão, o considerando. Mas no final, galera, no fim de tudo, as palavras precisam ter um emprego. Elas precisam... palavras têm que ter um conceito universal para ter uma mais-valia acadêmica. Você pode criar vários tipos de palavras, você pode criar até sua própria tese baseada na sua chave de leitura que você usa para organizar o que você lê, o que você assiste, suas técnicas pessoais de como conduzir uma narrativa, criando várias terminologias para elas. Mas no fim, galera, para ela ser academicamente utilizada, academicamente empregada, esse conceito precisa ser universal, ou seja, todos têm que saber empregá-lo. Ele tem que ter um emprego, ele tem que ter uma função objetiva, não pode ser algo ambíguo. Então, eu acredito que a treta dele aqui vai ser porque o conceito de antivilão, ele não tem tanta precisão. Ele não, na verdade, ele não tem uma precisão forte o suficiente para gerá-lo um emprego, para gerar nele um emprego narrativo. Então acaba que ele vira uma palavra seca, uma palavra meio vazia. Tem gente conceitualizando, tentando costurar o que seria um antivilão, mas nos conceitos que eu vi da galera usando aí, esse neologismo, para empregar um novo arquétipo aí, o arquétipo do antivilão na era moderna, pelo que eu vi que como a galera estava substancializando esse termo, ele dava muito choque com o termo de antivilão, que já é prático, já é aplicável, já é estudado. Ele me parecia mais um exercício social do que realmente algo com um emprego narrativo. Tinha mais a ver com como as pessoas se posicionavam ao personagem e, devido à sua relação com ele, passavam a meia-culpa para o vilão e davam-lhe essa terminologia aí, anti-vilão. Mas essa terminologia não tem um conceito bom, é muito seca. Acredito que é isso que o narrador vai explorar para dizer que anti-vilão não existe. Os próprios conceitos de herói, de vilão, eles têm várias subjetividades, sim. Mas, mesmo sua chave, mesmo sua escola de interpretação para esses termos, sendo X e a de outras pessoas Y,
há uma certa pendência a uma universalidade comum nesses termos, de vilão, de herói, de anti-herói, mas ainda assim eles carregam grande subjetividade, porque depende do tempo, depende da cultura e depende sim do envolvimento social de muitas pessoas. Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, herói era dito como homens bravos, corajosos, que enfrentavam grandes desafios. Eles não precisavam necessariamente estar fazendo isso por um bem maior, e sim apenas vivendo a sua cruzada, que acabava sempre terminando em tragédia na Grécia Antiga. Mais tarde, com muitos passares de tempo, o conceito de herói foi associado a atitudes nobres, a posturas exemplares e também ao triunfo, à vitória. Mas na Grécia Antiga, muitos heróis acabavam se lascando. Não é à toa que é a casa da comédia e da tragédia, né? O teatro grego. Então, acabei falando demais, mas é nisso. Eu vou comentar muito nesse vídeo, vou falar pra caramba, que isso é um tema que eu gosto. Herói, vilão, antivilão, por trás de toda subjetividade, todo degradê, toda discussão, se tal personagem pertence a arquétipo X ou a arquétipo Y, eles ainda carregam uma certa precisão em seus estudos. Já o antivilão, não. O antivilão parece mais ser um termo que alguém está querendo empregar, mas que ainda não é forte o suficiente em seu conceito para ser aceito nos estudos acadêmicos. Eu acho que é isso. Primeiro, precisamos entender o que são realmente esses termos narrativos. Herói, vilão, anti-herói e tudo mais. Esse é um assunto complexo, que mistura muita coisa. Então vou dar uma mastigada aqui. Existem arquétipos narrativos que foram derivados dos arquétipos psicológicos de Jung. Isso é importante, pois a linha junguiana de psiquiatria e psicologia influenciou Joseph Campbell, que por sua vez foi a base de todo o entendimento acadêmico moderno da escrita. Por exemplo, temos grandes... Pronto, isso aqui é a jornada do herói, né, galera? Mais ou menos, é um estudo que partiu da mitologia e formou esse... Ele falou aí o quê? Deixa eu ver. Acho que eu vou... de Jung. Isso é importante, pois a linha junguiana de psiquiatria e psicologia influenciou Joseph Campbell, que por sua vez foi a base de todo o entendimento acadêmico moderno da escrita. Por exemplo, não é tão... da escrita. Eu conheço, estava essa semana mesmo lançando um vídeo, o link do Quadrinhos da Sarjeta, criticando justamente o Campbell, porque a galera super valoriza demais a fórmula da jornada do herói. Mas para mim ela é valiosa, mas ela não é uma regra narrativa. Ela é uma fórmula que a galera usa como base para ter um guia, para ter um norteamento e uma construção histórica. Não é à toa que a jornada do herói vai ser dividida em vários modelos, você vai ver vários mini cursos sendo vendidos aí, com cada um com sua versão de como trabalhar a jornada do herói. No fim, por mais que Campbell tenha influenciado a galera, foi com Christopher Vogler que a jornada do herói explodiu, que foi o cara que criou esse manual de roteiro para Disney. E tem uns mitos aí envolvendo a jornada do herói, mas para criticá-los é mais lá para o seio acadêmico profundo mesmo. O link do Quadrinhos na Sarjeta deve ter falado sobre o assunto, ele é formado em cinema e é um dos poucos estudiosos realmente dentro de universidade que trabalha o quadrinho, que muitas pessoas falam de quadrinhos, mas estudo acadêmico mesmo assim, trabalhando e em academia, são poucos profissionais. O link é um deles. E ele criticou esse modo de, olha só, jornada do herói, esse é o manual que todo analista utiliza aí sobre como um roteiro deve ser, sobre como... mas ele não supervalorizou isso aqui, não. É uma grande fórmula, tem grande importância, mas não deve se gerar grande dependência. Por exemplo, temos grandes arquétipos narrativos, como o da sombra, do mentor, do guardião do limiar, e temos arquétipos psicológicos, como o rei, o rebelde, o amante. Tudo isso se mistura de várias formas, carregando simbolismos milenares. Mas, além de tudo isso, temos as funções dentro de uma história. Protagonista, antagonista e também as conotações populares que carregam diversas preconcepções pelo nome. E é aqui que entramos em herói e vilão, que muitas vezes são confundidos com os termos que eu falei antes. Um protagonista pode ou não ser um herói, assim como um antagonista pode ou não ser um vilão. Na verdade, um dos arquétipos que eu acho mais interessante é o arquétipo do vilão protagonista.
É você acompanha. Protagonista, galera, não é sinônimo do herói, não é sinônimo do mocinho. Protagonista é aquele que vai trilhar a história e que vamos ver o tanto o seu amadurecimento ou uma visão de mundo através da sua perspectiva. Então, você pode perfeitamente ter um protagonista vilão. Tranquilo. E é muito interessante quando se tem um protagonista vilão, pois ele não está amarrado a certas moralidades e acaba deixando o roteiro muito mais intrigante. Pensa comigo, 2 amigos sempre treinaram juntos para corrida, e agora eles estão nas Olimpíadas, mas só um pode ser o campeão. O antagonista da história é um amigo, mas ele não é um vilão. Também podemos pegar Death Note, onde o protagonista, o Kira, é o vilão da obra. Isso mostra como tudo é mais complexo do que parece, e existem várias formas de se organizar informação, tanto no meio casual quanto no acadêmico. No mundo casual, no dia a dia, o que importa mais é passar a informação em uma conversa informal. Então, use a palavra que você quiser para fazer isso. Mas quando esses termos começam a invadir o espaço de definições formais e complexas, aí é bom lembrarmos o que é o quê. E aí, tô com 2 câmeras, galera. Então, às vezes, eu tô levantando demais a cabeça, eu não sei como eu tô ficando na câmera pequenininha. Exatamente o que está acontecendo com o termo anti-vilão. Por isso, precisamos nos aprofundar. O foda de estudar humanas, me perdoem aí, é que é muito subjetivismo. Porque, sim, tem conceitos acadêmicos bem palpáveis que nada mais são do que tentativas de estudar a maneira que eram contadas histórias, dar nome para aquilo, chamar certas nuances que alguns contadores tinham de técnicas. E tudo isso foi se fermentando, foi se trocando informações, foi se lapidando para ter um guia prático de como as coisas funcionam. Mas, na verdade, a arte, a expressão em si não está subordinada a nenhuma lei. Muitos dos contos eram passados verbalmente em praça pública por pessoas simples, sem estudo. Geralmente, tem até a história do cara que escreveu o livro O Poderoso Chefão, né? Que ele foi estudar cinema e tinha como primeiro capítulo, não sei se isso é uma fake news, tinha como primeiro capítulo o estudo das técnicas narrativas do Poderoso Chefão, no livro que ele comprou para treinar. Então, o cara que criou o Poderoso Chefão, que não sabia nome, que não, ele nem sequer tinha estudado técnicas para escrever o livro dele. Porém, existia um livro explicando as técnicas que ele usou. Então, o próprio criador do Poderoso Chefão leu esse livro. Entendeu? Não há uma certa dependência. Cria sua história com sua liberdade. O bom de estudos narratológicos é você conseguir organizar melhor os seus pensamentos, organizar melhor e distribuir melhor as suas energias conforme você prepara algo, algum roteiro. O próprio estudo de arquétipos é muito bom quando você quiser deixar seus personagens bem compactos no sentido bom, né? Compacto em todas as virtudes e os defeitos que você quer empregar a ele, entre os seus pontos de partida e de chegada aos seus desenvolvimentos. Isso é bem bacana. Mas, tem muito conceito que diverge em escolas de pensamentos. Muito conceito mesmo. Nos 2 conceitos principais para entendermos tudo isso: o de herói e o de vilão. Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Olha só a página da Wikipédia sobre o herói. Vemos Aquiles representado em um jarro ancestral, Joana d'Arc, a construção mitológica desse arquétipo social, o impacto cultural, o que eles significam, as diferentes culturas, suas semelhanças universais. Enfim, é algo quase que intrínseco à organização social humana. Aquela pessoa que se levanta e escolhe abandonar o conforto para obter a elevação de si mesmo, que pode ser representado em vencer um monstro, derrubar um governo tirânico, obter glória e imortalidade. Independente do objetivo externo, ele só é alcançado com êxito ou realmente aproveitado quando há essa evolução interna também. E essa é a página do vilão. Porque a página do herói tem tanta coisa e a do vilão tem bem pouquinha. Acabei de dizer que o conceito de herói viaja de acordo com o tempo, com a cultura, varia de acordo com a cultura. Por exemplo, tem vídeos do Jurandir Gouveia, canal que eu recomendo, eu tô falando sério, Jurandir Gouveia, que fala sobre cinema, que fala sobre storytelling, e ele contou lá, eu não me lembro o nome das pessoas que vivenciaram isso, ele contou lá que quando foram numa ilha de Papuda, quando foram para uma tribo lá, não sei se era jesuíta, sou péssimo em história, galera, quando foram lá
contar a história de Cristo para os índios, né? Dogmatizá-los para a Igreja Católica, aparentemente. Contaram a história de Jesus, tal, papapá, papapá. Os índios comemoraram, riram, mas não trataram Jesus como herói. Na visão deles, na cultura deles, quem era o herói da história era Judas. Por quê? Porque para eles a figura do herói era alguém que enganava, que ludibriava, que realmente traía. Você ter o outro, você manipular as coisas. Cara, eles veneraram Judas por ter traído Jesus, por ter conseguido enganá-lo, entre aspas. Assim como eu acabei de narrar que na Grécia Antiga o herói era alguém forte e tal. Por exemplo, o Hércules não faz os 12 trabalhos para ajudar a humanidade, um motivo nobre, e sim para livrar-se dos seus demônios por ter matado a sua família. Quem conhece a história de Hércules sabe, né, como é a tragédia dele. E isso foi evoluindo, porque a cultura vai evoluindo, etc. Só que o vilão ela é rotulado como a iconografia do mal. Ele não precisa de tantas camadas. Calma. De tantas camadas. Ele é o mal, a projeção daquilo que faz, que só pensa em si, que faz maldade, que vai trazer aspectos negativos aos outros ou a todos, porque sim. Ele é apenas a desculpa para o herói colidir no final. Então o vilão acaba sendo muito pouco texto. Mais tarde a gente vai, com o andar do tempo, nem tanto assim, a gente vai adquirindo camadas. Um vilão não é só um vilão pode ser apenas pode ser mais do que isso, pode ser um antagonista com camadas, com conflitos internos, por isso que ele faz as maldades. Mas aqui é o arquétipo sombrio mesmo, o arquétipo do vilão, do mal por puro mal, como o do Dio, que são aspectos valiosos. Não são pobres só porque eles são criados para serem o mal pelo puro mal. Só que explicar algo ao longo do tempo como sendo o mal pelo puro mal, o mal porque ele é a encarnação do inimigo, é muito mais simples do que ter essa gama de subjetividades do herói, dessa gama de conflitos internos de diversos personagens diferentes que eram do arquétipo do herói, ter diversas desconstruções narrativas de mocinhos em suas jornadas, passando por várias camadas do amadurecimento e desenvolvimento. Vilão não, vilão só precisava ser o tinhoso, ter o chifrão. Então, por isso o texto é pequeno e o texto do herói é do tamanho do mundo, porque tem muita coisa acumulada de como se vê o arquétipo do herói, dependendo da cultura, dependendo do país, dependendo... Entenderam? Bom, temos um cara de bigode, a origem da palavra e a evolução do termo na mídia pop. Percebe a diferença de profundidade? Claro que existem vilões profundos e bem escritos, mas essas coisas vêm derivadas dos elementos que já citamos aqui, e não da categoria vilão em si. Vilão é um utensílio prático para ser usado em uma história, principalmente no meio pop. Pronto, ele descreveu bem, um utensílio. A ferramenta do vilão é ser mal, é ser o algoz, é ser aquilo que será vencido. Isso é muito comum no teatro antigo também, né? Não chega perto do que é um herói, que é um símbolo transcendental. E exatamente por ser tão profundo, que ele permite coisas como o anti-herói existir. Inclusive... tem esse degradê, é muito bom. E herói, galera, o conceito de herói em si, como eu disse, ele varia, mas se a gente colocar em degradê herói e vilão, e uma linha, o ápice da visão de herói é muito utilizado pelo pelo Capitão América. Como é o nome do Capitão América? Deixa eu ver aqui. Steve Rogers, que é aquele cara incorruptível, forte e com a moral extremamente positiva, benéfica. E é o mesmo modelo que os protagonistas shonen tendem a ser escolhidos pelos mangakas na atualidade. Midoriya é uma bondade sem tamanho, Tanjiro é uma gentileza que engole todos ao seu redor, o Itadori é aquele negócio, eu mal lhe conheço, mas vou morrer por você. E, sinceramente, se vocês acham vilão, mal por ser mal, algo pobre, eu também tô achando muitos dos protagonistas da Shonen Jump ultimamente muito fáceis, muito... não me compram mais. Difícil gostar ultimamente de um protagonista da Shonen Jump, porque eles são muito simplórios. Tanto
no seu propósito, quanto no seu, nas lutinhas. As lutinhas também. Mas isso aí é para outro vídeo. Desculpa eu falar demais. Qualquer coisa eu corto isso aqui. E exatamente por ser tão profundo que ele permite coisas como o anti-herói existir. Inclusive, acho que é um bom momento para falarmos sobre ele. Mas antes precisamos de fato compreender o herói clássico. O herói clássico é uma figura inalcançável. São os Hércules da ficção e da história. Independente de serem baseados em pessoas reais ou não, o herói clássico vai além do real e se torna um ideal. Ele é o que nos inspira a evoluir, ao mostrar que existe como se tornar alguém melhor do que você é hoje. São ideais inatingíveis, mas que te dão um caminho para tentar chegar até neles, o levando a um processo de auto-melhoria constante. Esses personagens muitas vezes carregam diversas qualidades ideais. Coragem, moral forte, senso de justiça, são abençoados, fortes, escolhidos, honrados. Isso não significa que eles não possam ter vidas tristes, passados traumáticos e lapsos de julgamento, mas sim que eles vão transcender tudo isso da forma correta no final. Só que você nota que na descrição dele tudo tá pendendo mais pro positivo, mesmo que ele tenha sofrido sequelas. A imagem é num pedestal, é algo muito positivo. Algumas pessoas acabam se intimidando por essa figura talvez perfeita, ao invés de se inspirarem. Ele está muito distante, eu nunca vou conseguir alcançar, por isso não vale a pena nem tentar. Isso é algo bem comum na real. Não vou começar a malhar, ou desenhar, ou estudar, porque já passou da hora, não vou conseguir. Às vezes a sensação de distância, quantidade e esforço podem nos afastar de algo. Ele conseguiu, mas era o escolhido, ou tinha dinheiro, ou tinha talento. E é exatamente para esse tipo de mentalidade que existe o anti-herói. Ele acabou de explicar talento. E é exatamente... Não sei se eu... ele deu um emprego aqui, é para essa mentalidade que existe. Mas eu colocaria de outra forma. Ele acabou de explicar o porquê é fácil você se ligar mais ao anti-herói. Porque o anti-herói são personagens com morais ambíguas, são personagens que não têm esse propósito, essa imagem do inalcançável, do ser perfeito. Não, geralmente são seres cheios de falha, que às vezes se colocam na trilha para um caminho certo, mas cheio de despedaçares, de vulnerabilidades e de códigos morais duvidosos. É muito fácil você se ligar a esse tipo de personagem. Muito mais fácil, eu diria, do que se ligar a esses personagens de moral inalcançável, de força. Cara, é muito... É por isso que tem uma citação, não me lembro de quem que era. O herói é aquilo que você almeja ser. O vilão é aquilo que você teme a ser. Mas o anti-herói é o que você é. Por isso que anti-heróis sempre vão ser muito populares nas mídias. Exatamente para esse tipo de mentalidade que existe o anti-herói. Esse foi um termo severamente destruído pela mídia pop e posteriormente replicado na era da internet. O anti-herói não é o Wolverine ou o Punisher. O anti-herói é o Peter Parker, o Homem-Aranha. Inclusive eu falo disso no meu vídeo analisando o Aranha-Verso, vou deixar aí o link na descrição. O anti-herói, por definição, é aquele que não possui as qualidades de um herói. Acabou que a discussão e criação deles se voltou para a parte deles não terem moralidade e de fazerem a coisa certa do jeito errado, esse tipo de coisa. Mas se limitar a isso é fazer um grande desserviço para a humanidade. O anti-herói é você e eu. E nas histórias antigas, o fazendeiro. Hoje em dia, talvez um assalariado qualquer e um emprego que odeia. É a figura da pessoa normal, sem poderes, sem uma coragem excepcional. Não é um... Como eu falei ainda agora. Ele é você porque está cheio de fragilidades ao longo da jornada. Só que no moderno, você coloca ele como o ícone de o que não respeita a moral, o que não tem um compromisso moral com fazer o bem, tá ligado? Porque isso já cria uma dissonância com a imagem que a gente tem do inalcançável, com a imagem do Capitão América, do todo certinho, do todo heróico, do todo altruísta, que são imagens até difíceis de se encontrar na realidade, o que corrobora para uma pouca visão de realismo nesses personagens. Então, geralmente, ele diz que a mídia pop destruiu, mas eu acho que é por causa das repetições, mas ao meu ver é porque os novos arquétipos de anti-herói, eles têm que gritar. Não tenho compromisso com X,
não tenho essa moral, tal. E é nesse grito que cria a imagem muito forte que abafou imagens mais pacatas, onde diziam que o anti-herói era apenas alguém cheio de fragilidades. Mas é o que é. Como eu disse, os conceitos variam de acordo com culturas, de acordo com o tempo. Ou seja, agora está muito presente na identidade do anti-herói que ele tem que ter essa moralidade ambígua, gritante. E eu acho charmoso ter isso. Eu acho charmoso ter esse descompromisso. O líder não foi o escolhido, mas, mesmo assim, precisa atravessar a jornada heróica. Vamos aprofundar rapidinho no Peter Parker. Nerd meio desengonçado, sofre bullying, recebe poderes sem querer que atrapalham sua vida, impedem relacionamentos, destroem sua rotina e acabam resultando na morte do seu tio. Como falei, é o fazendeiro, ou filho do fazendeiro em uma história medieval. Mesmo com o mundo sendo seu inimigo, eles precisam fazer algo, superar seus limites, demonstrar características que... Aí é que tá. Como eu disse, tem muita subjetividade no meio acadêmico. O narrador sabe que isso são discussões que transcendem muito do tempo. Herói, anti-herói, vilão. Existe um conceito empregado onde sofrer isso, ter o mundo lhe amassando e fazer a coisa certa pelos outros, cai no emblema do sacrifício. O sacrifício é a maior das virtudes. E essa maior das virtudes categoriza o personagem como herói e não como anti-herói. Ser esmagado, ou seja, o Peter Parker, apesar de tudo, ele age pelos outros. O senso altroz. Ele não virou um vilão, não saiu por aí destruindo tudo, papapá. Ele manteve a moralidade dele para ações positivas. Eu acho que até tem uma brincadeira com essa terminologia em The Big Bang Theory, que o Leonard faz alguma coisa para Penny, mas vai cobrar a dívida do namorado da Penny, o musculosão, apanha, é humilhado, volta para casa e o cara paga a Penny. E a Penny não sabe que foi porque o Leonardo foi lá. Ele não diz. Aí a Penny volta com o namorado bombadão e tóxico, sem saber que foi porque o Leonardo ajudou lá a recuperar a grana dela. E o Sheldon diz, parabéns, Leonardo. O ápice de ser um herói não é aquele que se vangloria, não é aquele que quer ser visto, enaltecido, e sim aquele que faz o bem, apesar dos sofrimentos que o mundo lhe joga. Eu estou parafraseando. Então, o narrador descreveu bem aqui o Peter Parker numa versão de anti-vilão, só que tem perspectivas que colocam ele em categoria herói pelos mesmos motivos citados aqui, porque apesar de tudo isso, ele vai fazer o certo e o triunfo pelos outros. Mas um segredinho aqui para você que está assistindo o vídeo. O mesmo personagem pode ter mais de um arquétipo ao mesmo tempo. Tem exemplos na literatura, nos quadrinhos também, e no cinema. Tem exemplo no storytelling em geral, de personagens que, em uma cena, eles apresentam mais de um arquétipo. Já tem personagens que, deixa eu ver onde foi, que apresentam anti-heróis, serem anti-herói e heróis ao mesmo tempo. Heróis e anti-heróis ao mesmo tempo. Se eu não me engano, tem no filme do Logan, no finalzinho do filme do Logan. Mas tem. O mesmo personagem pode ter mais de um arquétipo ao mesmo tempo. E os arquétipos de personagens podem mudar de acordo com os arcos da história também. Então não é uma coisa... Começou a obra, já bate o martelo quem é herói, quem é vilão, quem é anti-herói, etc, etc, não. Você tem que prestar atenção no que você vai analisar na história. E sempre tiveram dentro deles mesmos, ou forjar elas no calor da adversidade. É o ser humano normal, que precisa superar desafios colossais e que no processo evolui. E para que isso serve? Enquanto o herói clássico é o ideal inalcançável, o símbolo que todos devem se esforçar para tentar ser,
O anti-herói clássico, ou o herói improvável, é um lembrete de que qualquer um pode dar um passo adiante e tornar o mundo à nossa volta um lugar melhor. É um lembrete que já temos o que é preciso para começar a nossa jornada. Ao invés de inspirar pelo exemplo do que podemos nos tornar, ele inspira pelo exemplo de pessoas que vieram de situações piores que a nossa, e mesmo assim conseguiram não só seu objetivo, mas também a evolução interna. Percebe como é uma mensagem poderosa e profunda? Ok, também temos o anti-herói malvadão, mas só achar que existe esse tipo é complicado, não é? As pessoas... eu concordo com ele. Olha, eu concordo com a maioria das coisas que o narrador fala. Sinal que estamos em sintonia, eu geralmente concordo. E eu noto que a principal crítica dele às coisas é a mesma da minha. É a generalização e o absolutismo. Você não pode dizer que existe, que tal conceito é absoluto, porque a gente está tratando de algo muito subjetivo, como a arte. Tem muitos outros conceitos empregados. Existe, chave de leitura, é a maneira como você lê. Nem todo mundo vai ler a obra do mesmo jeito, ou seja, nem todo mundo vai analisar a obra pelos mesmos aspectos. Acabei de dizer um exemplo onde o Peter Parker é analisado puramente como herói. Justamente pelos mesmos motivos que o narrador trouxe aqui, que tratariam ele como um anti-herói, e até mesmo uma corrente de pensamento que coloca os dois arquétipos nele ao mesmo tempo. Existe chave de leitura, acho que é o João alguma coisa, tá lendo One Piece, usando uma chave de leitura de uma odisseia, que é prestar atenção nos personagens secundários e terciários, e não nos personagens principais. Você analisa o fundo e como esses personagens pensam, imaginam e se projetam nos personagens principais. Através da assim, você vai tendo uma espécie de leitura e de análise específica para a história. Existem muitas chaves de leitura. Assim como tem chaves narrativas. Modelos para a construção dos arquétipos. Ele citou o Joseph Campbell, né? Ali ele traz a jornada do herói, um modelo para você fazer sua história, entendeu? É um modelo, não é a regra. É isso, não generaliza, não é a regra. Para vilão, a gente tem vários... A gente tem um modelo que serve tanto para vilão quanto herói, é o MMO, é o motivação, método e objetivo. Se você tem sua motivação positiva, se você usa métodos positivos, você faz o certo da maneira certa, e o seu objetivo é algo benéfico, é algo puro, então você tem uma motivação correta, você age das maneiras certas e você tem um objetivo concreto e certinho. Isso é o Capitão América, o herói perfeito. Positivo, positivo, positivo. MMO, positivo, positivo, positivo. Aí o vilão seria que ele teria uma motivação negativa, os métodos dele passam por cima de tudo, ele não hesita, não mede esforços para ter o que quer, e o seu objetivo é algo extremamente danoso, é uma maneira de você bater o arquétipo do vilão. O antivilão é aquele que apresentaria tanto os traços do vilão quanto do herói nesse esquematário. Aí tem outro que eu gosto muito para nortear como montar um vilão, que é a Tríade Sombria, que, entendam, não é o conceito do que é um vilão, mas é uma técnica, é um modelo para construir o arquétipo de vilão. Um arquétipo de vilão. E, sinceramente, eu gosto muito da Tríade Sombria, porque eu acho que ele gera vilões com muita presença. Mas não é a regra do que torna um personagem vilão. É apenas uma técnica para criar o arquétipo vilão, como a do MMO que eu acabei de falar, tá ligado? Tem da Tétrade Negra também. Tem sempre muitas coisas aí, algumas sem valores acadêmicos, são conversas muito particulares, algumas já sendo introduzidas a certos meios acadêmicos, porque essas coisas são muito flexíveis, galera. Tipo, o que não tem uma coisa que não tem um conceito universal, um dia um autor famoso vai conceitualizar e vai passar a ser referência para o resto da academia. A gente tem muitos exemplos disso. A gente tem o Hitchcock explicando as diferenças de terror e horror. O Hitchcock tem um conceito, e esse conceito do Hitchcock foi levado para frente porque ele é o Hitchcock. Ele também tem um conceito muito bom sobre suspense, e diferenciar suspense e terror. Ele conceitualizou. O Jordan Peele, que é recente, o Jordan Peele, por exemplo, a palavra gênero não tem um emprego, uma função
acadêmica tão objetiva. Ela é muito maleável. Gênero é muito maleável. Não há um conceito definitivo para gênero. Gênero é algo que desperte um tipo de humor. Não, porque já estão organizando filmes, livros e etc. pela temática também. Pela temática? Então gênero é o que abraça um certo tipo de humor e um certo tipo de temática. Não, tem shonen, kodomo. Peraí, tá sendo isso é a demografia. Mas entra no balaio, porque a galera coloca. Se você ligar agora na Netflix, você vai ver coisas que você diz, isso é um gênero, coisas muito específicas. Se você for para a discussão complexa mesmo do que é gênero, você não vai achar um denominador comum e absoluto. É igual gene na biologia. Você até sabe o que é, mas você não consegue conceitualizar com precisão. E o Jordan Peele, o autor de Corra, ele tem seus próprios conceitos e, sinceramente, eu bebo muito do que ele falou. Por exemplo, ele diz que a diferença de comédia e terror é só a música. Peraí, como assim? Tem vários estudos sobre o que é comédia, vários estudos sobre o que é terror, mas essa visão dele também é embasada por vários estudos, em que comédia e terror partem do mesmo objetivo, que é construir uma suspensão, não. Ambos constroem uma tensão e uma expectativa no leitor, no telespectador, para depois quebrá-la. Tanto comédia quanto terror fazem a mesma coisa quase do mesmo jeito. Não importa se o sentimento que você está sentindo é diferente. Eles têm essas metódicas muito iguais. Tanto que ele, para não ter que se prender a rótulos, o Jordan Peele, ele fala nas suas entrevistas que os filmes dele não tem gênero. Você vê Corra como terror, ele até entende, mas tem horas que ele acha engraçado. Ele realmente acha comédia e terror de mãos dadas. E eu já vi estudos psicológicos que falam a mesma coisa. Já vi, aqui tá na Discovery Channel, acho que tem um programa sobre testar o seu cérebro, e tem um programa colocando tanto comédia quanto terror no mesmo balaio, e que tem uma parte do seu cérebro rindo e nervoso. Por que você tá rindo se você tá nervoso? É porque a parte do cérebro que decodifica o terror é a mesma que trabalha a comédia. Então tem esses nuances, porque tudo esse rodeio todo está sendo. O que eu quero dizer é que vários rótulos que você acha que sabe o que significa, tem apresentações bem subjetivas dependendo do autor, e o que é acadêmico ou não varia com o que eu consegui dar emprego, funcionalidade, dar o tom de referência para os outros escritores ou cineastas que estão agora lançando algo. O Jordan Peele, sempre troco o nome dele, deixa eu procurar. Jordan Peele. É porque escreve Pelé, né? Jordan Pelé. Jordan Peele, ele tem esse conceito. Hitchcock tem um. E eu já vi outros autores que explicam seus próprios conceitos. E por eles serem quem são, os conceitos deles acabam entrando no meio acadêmico para receberem um certo tipo de emprego. Coisa que não aconteceu ainda com o anti-vilão. Tentam reduzir as coisas nas suas formas mais mundanas possíveis. Como falar que anti-heróis e vilões são formados pela tríade negra. Os anti-heróis possuem uma combinação de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Olha só como eu sou dark. Mas isso... Olha aí, eu não sei se ele está fazendo pouco ou chacota do formato da tríade negra, mas como eu disse ainda agora, eu concordo. A tríade negra não é o que conceitualiza o que é um herói ou vilão. Mas ela é uma fórmula para você construir arquétipos, e é uma forma muito funcional. Se a galera vai babar a jornada do herói, que é nada mais que uma fórmula também, e você pode pegar qualquer coisa e entregá-la, ó aqui, tá obedecendo o formato da jornada do herói. Tríade sombria também dá para a gente fazer um exercício bem parecido, porque ela é uma técnica, ela é um norteamento para a construção de vilões, né? Que eu acho bem funcional, porque os vilões mais presenças, eles acabam ganhando, sim, altos pontos na tríade sombria. Eu vou trazer até para o canal, na verdade, eu vou basear um quadro aqui no canal justamente no estudo da tríade sombria, que é sobre vilões, sobre construções de vilões. Eu vou usar ela como norte, porque é o que ela é. Ela é uma fórmula para construir arquétipos, e não o conceituamento do que é um vilão. Eu não sei se esse deboche aqui é porque ele despreza a fórmula ou porque ele está criticando apenas fortemente quem acha que essas fórmulas são o conceito. Vou perguntar no WhatsApp, viu, narrador? Dependendo da sua resposta, vai ter pisa aqui.
Isso é resultado da simplificação nociva das coisas. Então não se deixe enganar por isso. Use esses elementos como ferramentas para te auxiliar, eles de fato ajudam. Mas não os use como guia para percorrer o caminho, entende? Agora vamos para o infame anti-vilão. Só que eu te pergunto, que características profundas um vilão tem para termos um anti-vilão? Se quiser, escreve aí nos comentários o que você acha que vai ser a resposta. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Aqui eu uso animes, mangás, jogos e de vez em quando filmes, para nos aprofundarmos nesses elementos mais interessantes da narrativa e entender como ela de fato funciona. E a resposta para a pergunta anterior é... nenhuma. O termo vilão não tem características profundas para dar luz ao anti-vilão. Então, vamos lá. O termo vilão começou como uma forma de chamar pessoas que não tinham elegância na Idade Média, significando basicamente aquele que veio ou que trabalha da terra, ou seja, sujo, sabe? Mas ele foi evoluindo e virou um termo guarda-chuva para pessoas que fazem coisas ruins com os outros. E é isso. Como falei, você vai encontrar vilões profundos e complexos, mas o termo vilão é muito mais uma forma de categorizar a visão do público sobre alguém do que um elemento narrativo. Para as pessoas que acreditam no anti-vilão, sua definição acaba sendo algo como um personagem que tem um bom motivo ou faz coisas boas, mas que tem um objetivo ruim. E para fazer essa definição funcionar, eles precisam destruir a definição de um anti-herói, a reduzindo... Aí, não falei? O problema do anti-vilão é justamente que ele entra em conflito com o anti-herói. Cara, já existe um anti-herói, já dá pra gente colocar em nossas leituras personagens como tendo moral ambígua. Não precisa do nascimento do anti-vilão. Isso me parece ser aquelas pessoas que veem um conceito e acham que existe a necessidade de ter um conceito contraposto a ele e acabam criando um neologismo sem um emprego ou sem uma funcionalidade objetiva. Eu recebi comentários no meu vídeo sobre Deus Ex Machina que existia o Diabolicus Ex Machina. Eu, sinceramente... me parece ser um termo que foi criado por alguém que diz, peraí, Deus Ex Machina é quando Deus intervém e algo é solucionado a favor dos protagonistas. Então tem que ter o lado também, quando o roteiro rouba para o vilão, quando algo é resolvido de maneira muito dada ao vilão, isso é Diabolicus of Machina. Eu, sinceramente, Deus Ex Machina para mim já é o suficiente para ser emprego na narrativa. Não precisaria existir Diabolicus of Machina. Sei nem se esse termo é acadêmico ou realmente é alguém que criou para fazer uma antítese aí. O mundo está cheio de palavras vazias que a gente usa no dia a dia, a gente emprega, a gente até acredita, mas elas não têm uma funcionalidade prática. Lacração, extremamente subjetivo. Você pode até achar que sabe o que é, mas o seu colega do lado pode conceitualizar de maneira diferente, e o do outro, e tem um grau de subjetividade de medidas que acabam, que não geram precisão para essa palavra lacração, não é universal. Fanboy. Fanboy, a palavra fã já vem de fanático. Então, o que seria um fanboy? Um fã não já é fanático? Pleonasmo, redundância. Para que existiu o fanboy? Pelo amor de Deus, para que a necessidade disso? Tem muita palavra vazia. Fazer um vídeo só disso, só da palavra vazia, que não vale a merda. Indo para uma pessoa que tem motivos ruins ou faz coisas ruins, mas tem um objetivo bom. Percebe como isso joga fora toda a profundidade que conversamos anteriormente? Esse é basicamente o exemplo que o Tale Foundry, canal gringo que popularizou essa bagunça toda, dá. Eu tô entendendo a raiva do narrador. O narrador faz um trabalho muito bom. O 64 mil views aqui. O cara é um youtuber, espalha um conceito não concreto, um conceito muito oco ainda, e ganha 1.500.000 views e ainda influencia referencialmente outras pessoas a passarem o termo, que é um termo oco, como se tivesse certa substancialidade no meio acadêmico. Como eu falei, eu acho que anti-vilão vai estar mais para um exercício social. De você pegar um vilão e dizer, não, ele não é tão mal assim, se fosse eu no lugar dele e tal, e você dá aquela suavizada, aquela passada de pano, aquela desconstruída, dá doses de bem duvidar, de ambiguidade a ele. Mas por quê? Porque você se projetou um pouco nele. E isso lhe assusta. Está mais para um exercício ou uma abordagem social do que algo com emprego narrativo. Realmente. Como exemplo. E foi o que todos no Brasil começaram a copiar. Principalmente falando de um dos vilões mais pseudo... De porra nenhuma. Eu vi um vídeo do Jurandir... Eu vi todos os vídeos do Jurandir Gouveia. Eu gosto do canal dele. Estudioso cinema, sim. E ele traz vídeos bacanas.
tem uma narrativa bacana. Ele trouxe um vídeo do antivilão, sim, só que ele diz no final do vídeo do antivilão, ele deixa claro que é algo bem subjetivo. E, cara, se é algo bem subjetivo, bem mais que o normal nas discussões aí das humanas, né? Então é algo que não está bem conceitualizado ainda. Intelectuais que existem na ficção pop hoje em dia. Thanos. Que as pessoas pensam que é um bom vilão, mas se refletissem um pouquinho mais sobre, veriam como é muito simplório. Fora que ele é um vilão clássico, não tem nada de antivilão. O personagem tem aqui seu que está. objetivo. Ele é simplório, mas ele é presença. Um vilão, cara, é inegável. Não importa quanto simples seja o Thanos. Ele é presença. Quando ele entra na cena, você sente. E isso não é fácil de fazer. Ele tem um negócio, o Thanos tem um negócio. E eu acho que é aqui que ponteamentos da tríade sombria são valiosos para medir o porquê. Porque eu acho que a tríade sombria é um bom exercício para entonar a presença de um vilão. Não tornar ele um vilão, e sim entonar a presença de um vilão. Porque se você seguir aquele... Eu acho que vocês estão nem sabendo o que é a tríade sombria. É um triângulo maquiavelismo, narcisismo... Eu tenho um salve aqui. Maquiavelismo, narcisismo e psicopatia. Os vilões acabam tendo esses três elementos, não conseguem fugir desses três elementos, e a nota que esses elementos adquirem a esse vilão é o que o entona. E eu acho que dá para fazer esse exercício com vários e vários vilões. Vocês vão notar que os mais presenças acabam ganhando muitos pontos nesse modelo, dentro dessa pirâmide, dessa tríade. Também tem a tríade sombria que acrescenta sadismo, mas sadismo para mim é um objetivo, é um objeto totalmente ligado à psicopatia. Mas isso eu vou dizer num vídeo próprio meu sobre o triângulo, sobre a tríade sombria. Ainda pretendo fazer uma sequência de vídeos só sobre esse tema. Da trama como exterminar metade do universo. E seu motivo para isso é para impedir que a superpopulação destrua tudo. Mas esse motivo não é nobre na verdade. Thanos tinha uma síndrome de profeta do apocalipse. Se aconteceu em minha sociedade, acontecerá com o resto. Ele é egocêntrico, se acha moralmente superior, acha que tem... Egocêntrico, narcisismo, né? Olha, classificando narcisismo, a psicopatia que vai se dar chacina. Direito de tirar vidas para cumprir a visão dele, se bota no pedestal. Seu verdadeiro objetivo ali não é essa baboseira toda, é satisfazer o próprio drama. Saber que está certo, destruir o universo para tentar impedir o que aconteceu em sua sociedade. Mas sem perceber, replicar exatamente o que aconteceu e o que ele diz não querer que aconteça. Olha que legal, galera. O narrador descreveu bem. Ele acabou de trazer, ó. É simples, sim, Thanos é simples. Mas é incrível. Olha como isso cria um círculo até kármico. Ele vai querer evitar o que aconteceu, só que ele está fazendo o que aconteceu com ele e com os outros. Isso é boa construção. Não importa se é simples, isso é boa construção. Salvar as galáxias é só uma ilusão que faz o personagem parecer mais bacana. A maneira que ele descreveu o Thanos logo após chamá-lo de simples meio que dá profundidade a ele, ironicamente. Realmente quisesse salvar o universo, já que agora ele literalmente controla todos os aspectos da realidade e da existência, por que ele não criou recursos para manter a expansão do universo saudável? Esses malthusianismos da vida, ou seja, previsões de que a população irá crescer e se destruir por não ter recursos, é algo altamente conectado com eugenia, e sempre falha na sua previsão, desde a original até as propostas absurdas que vemos hoje em dia. Aqui não só com comida, mas sim da relação do humano com o próprio planeta. E elas sempre falham, de acordo com os estudos, pois são incapazes de prever a evolução da tecnologia, que permite aumentar a produção com menos recursos, permite reduzir o nosso impacto com novas técnicas, e por aí vai. Thanos não era um cara burro, muito pelo contrário. Então, a ideia de gerar recursos com as joias, ou as usar para desenvolver métodos para manter um crescimento saudável, deveriam ser as primeiras coisas que ele deveria pensar. Mas não é isso que ele faz. Ele prefere destruir. Por quê? Simples, é o que ocorreu com sua raça. Thanos poderia se apagar também, né? Pra dar o exemplo, ao invés de ficar vivendo a vida boa numa fazendinha. No fim, ele simplesmente está projetando seu trauma no resto. Mas ele não escolheu não se apagar. Se eu não me engano, ocorria de forma aleatória. Ou seja, ele sim poderia ser um dos que seria apagado. Mas acabou não sendo. Parece que era de forma aleatória. Se eu não me engano, tem em algum lugar esse texto. Ou foi o Kevin Feige, como diz o Peter, que assinalou em algum lugar, mas de resto, o ponto de vista lógico, o narrador está certíssimo. E você pode pensar, nossa, isso até que é interessante, porque o narrador falou que ele é um vilão ruim.
porque os roteiristas simplesmente continuam com essa galhofa de reduzir o universo pela metade sem nem perceber o que o personagem realmente tem de potencial. É muito simples perceber essa escorregadia do roteiro, e eu não sou o primeiro a fazer isso. Cara, o Thanos nem percebe que por mais que ele destrua metade dos seres vivos, eventualmente o universo vai chegar naquele ponto de novo. Então, no mínimo, ele teria que ficar de tempos em tempos deletando metade do universo. Mas nem isso o animal faz, porque ele destrói as joias. MMO, o objetivo. A falha tá no objetivo. Mas isso é um texto do vilão. Acho que isso não é... Isso é gritante, isso que ele falou, mas não esculacha tanto as camadas que o narrador destrinchou do Thanos lá, não. Nem a ironia. Tudo é feito de contrastes e de semelhanças. Tudo na narrativa, isso tem muito poder. Justas posições e justas semelhanças e espelhamentos. Então, quando o Thanos faz com os outros aquilo que fizeram com ele, com a desculpa de uma benevolência maior, cara, isso é a falha, isso é a fissura, isso é como é que o link do Quadrinhos na Sarjeta chama? É o contraste, não. Contradição. Personagens com contradições são mais ricos, muitas vezes, do que personagens sem contradições. Porque nós, humanos, somos cheios de contradições. Por exemplo, as brigas políticas que tem aí, esquerda versus direita e tal, você vai ver que em algum momento nessa briga, algum vai ser hipócrita, os dois vão ser hipócritas. Por quê? Porque ser humano, ter humanidade, ser um ser com ações, gera contradições. Então, quando tem um personagem com contradições, que é muito estranho, tanto tá fazendo a mesma coisa que fizeram com você, não destoa tanto de algo bem escrito, mas os objetivos do Thanos realmente podiam ser bem solucionados pensando um pouco mais. Então, o erro está na composição do objetivo, mas a execução dele como a antítese de seu passado, para mim, tá bacana. Ou seja, nem para cumprir o próprio suposto objetivo, ele é competente narrativamente. Tudo isso aí ajuda a gente a mostrar que esse papinho de salvar o universo era balela. Fora que esses objetivos de salvar um país, o mundo, o universo, é padrão de vilão mesmo. Teoricamente, a diferença pro anti-vilão seria o fato do intuito verdadeiro por trás disso. E eu poderia continuar indo mais a fundo para mostrar que não é bem assim. Mas isso aqui tá ficando grande demais. Imagina meu review, meu react. Anti-vilão, mas pelo menos avisa que é uma figura de linguagem, não uma técnica narrativa. Quando estiverem discutindo por aí no Twitter ou em rodas mais sérias, não deem definições de anti-vilão, pois elas estão erradas. Também evite reproduzir falácias sobre o anti-herói, ou associar a tríade sombria com eles, ou com vilões, como algo... Você pode associar, é aqui o ponto que eu discordo do narrador. Você pode associar. Porque, assim como você pode associar uma história, até uma mitologia, à jornada do herói de Campbell. Você pode destrinchar uma história e categorizar lá. Então, você pode fazer a medição de um vilão na tríade. O que você não pode exercer é uma dependência ou dizer que isso aqui é a conceitualização que torna algo vilão ou que torna algo um anti-herói. Não. Aqui é uma ferramenta, um norteamento para construções de arquétipos. Então, pelo efeito inverso, se tu usa isso aqui para construir arquétipo, tu pode pegar um arquétipo e destrinchar nisso aqui. Então, você pode associar sim. Isso aqui eu discordo do narrador. Você pode associar sim. Você só não pode gerar essa codependência para uma narrativa dessas várias fórmulas intrínseco, para não só como uma ferramenta para ajudar a criar alguns personagens. Infelizmente, até a Wikipédia faz isso, o que tira parte da credibilidade dela quando o assunto é narrativa de verdade, e não tecnicazinhas pop para as pessoas discutirem online. O site, inclusive, menciona o anti-vilão na página dos vilões, mas não faz nenhuma citação sobre o termo. Afinal, não existe nenhum livro técnico de narrativa que use esse termo, de tão raso que ele é. Esse é um dos motivos de eu odiar o site TV Tropes, que reduz tudo a clichês muito ou técnicas muito superficiais, sem levar em consideração a teia de conexões feitas pelos autores, para fazer cada momento e personagem de uma obra boa serem lembrados. Existe um outro termo parecido com o anti-vilão, que é o vilão humanizado, que é basicamente isso de ter mais nuances e camadas. E é um termo bem bacana, na verdade. Mas um vilão malvadão ou humanizado não são parâmetros de qualidade, são características. O que vale é a execução deles.
E eu te aviso, a maior parte dos vilões que você encontrar não vão ser esse imaginário popular do anti-vilão se você avaliar bem. Vai ser só um vilão normal mesmo. Como eu falei, o termo é tão vago e abrangente que ele é mais uma forma de catalogação superficial mesmo. E os tais anti-vilões provavelmente serão apenas antagonistas complexos. Se você só curte narrativa ou realmente estuda isso, tente passar esse conhecimento pra frente. Narrativa e escrita já é algo deixado de lado por boa parte das pessoas hoje em dia. Então, se vocês não fizerem isso, quem vai fazer? Consegui te fazer entender o motivo do anti-vilão de fato não existir? Ou faltou comentar algo? Me diz aí nos comentários. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui vamos a fundo nas técnicas narrativas usadas na ficção. Se você quiser ver vídeos antecipados, participa. Aqui é a propaganda do pai narrador. E narrador, esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito bacana, tem muita coisa para concordar, para divergir, para acrescentar. Então, bora marcar uma live, a live do vilanismo. Vamos fazer tier list de vários heróis, anti-heróis, vilões, o escambau, e a gente vai ranqueando eles na tier list, enquanto fazemos aquele papo sobre técnicas narrativas. Muitas vezes, provavelmente não sou tão estudado quanto o narrador, então vai ser bem mais superficial do meu lado do que no dele, mas a gente, com essa colisão, vai acabar gerando alguma coisa legal aí para quem assistir. Então, vamos fazer a live do vilanismo, ranqueando vilões, anti-heróis, numa tier list aí, e debatendo em live o porquê, deixando mais explícito o porquê o termo anti-vilão ainda não é academicamente, ou melhor, não existe, a gente já sabe, porque não existe conceito. Mas a gente debate isso mais um pouco de forma bem gostosa. Beleza? Gostei do vídeo, já deu o like. O narrador me autorizou a fazer essa análise do vídeo dele, eu só não sabia que ia ser tão grande. Então já vou encerrar por aqui, que foi grande pra caramba. Se você ficou até o final, deixa o joinha, deixa o like e diz aí nos seus comentários o que você pensa, o que você completa ou o que você discorda desse assunto. Forte abraço a todos vocês, galera, e valeu!